consultório do ginecologista e eu tô morrendo de medo, de vergonha de entrar naquele consultório. O que eu faço? Oi, amiga. Eu, se fosse eu, desistia de ginecologista. Deus me livre e guarde. Regaça tudo da tua vagina lá por dentro. Você vai ver só, vai sair lá toda dolorida. Dona Aparecida Rodrigues? Sou eu, doutor. Pode chegar aqui, Dona Aparecida. Então, Dona Aparecida, o que te traz hoje aqui para essa consulta? Então, doutor, eu tô com um problema muito sério que tá afetando muito o meu dia a dia. Mas eu nunca fui no ginecologista e me falaram que é muito ruim no ginecologista porque você se expõe pra ele, sabe? Você tem que mostrar suas partes íntimas e às vezes pode ser até doloroso o que eles fazem com você e eu tenho muita vergonha também, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tô com medo do que pode ser esse diagnóstico, então eu tive que vir aqui procurar sua ajuda. Por favor, se acalme, Dona Aparecida. O exame clínico ginecológico se inicia por meio da anamnese, que consiste em uma entrevista entre médico e paciente que tem como intenção ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença. É o primeiro passo da relação médico-paciente. Diferente da anamnese de outras especialidades médicas, a anamnese ginecológica se relaciona com a intimidade da mulher, e até por isso é comum que se estabeleça laços emocionais fortes entre paciente e ginecologista. Na anamnese, interrogaremos a senhora sobre o histórico de sua doença e de sua saúde. O primeiro passo da anamnese, Dona Aparecida, se dá por meio da identificação do paciente. Nesta etapa, anotaremos o nome, a idade, a cor, o estado civil, o grau de instrução, a naturalidade, a procedência, a profissão e o local de moradia da paciente. Em seguida, caracterizaremos a queixa principal, que consiste na causa ou sintoma que levou a paciente a procurar o serviço de saúde. É importante que o registro seja feito com as palavras da paciente. Feito a caracterização da queixa principal, partiremos para a história da doença atual. Nela, investigaremos o início, a progressão, características, o curso, fatores de melhora e piora dos sinais e sintomas que a paciente apresenta, bem como a utilização de medicamentos e outras substâncias, além de tratamentos anteriores feitos no decurso da doença atual. Os principais sinais e sintomas das afecções dos órgãos genitais femininos são hemorragia, distúrbios menstruais, dor, tumoração, corrimento, leucorreia, prurido, distúrbios sexuais e alterações dos pelos. Dona Aparecida, a senhora se lembra quando foi a sua primeira menstruação? Nem faço ideia, deve ter sido uns 13 anos. 13 anos? E a senhora se lembra quando a senhora começou a desenvolver seio? Oxe, doutor, por que essa pergunta? Calma, Dona Aparecida. Na anamnese, nós nos prendemos apenas aos dados relacionados com a doença atual, mas também devemos registrar os antecedentes pessoais fisiológicos. Devemos caracterizar o ciclo menstrual, bem como seu ritmo, a duração e tipo. Deve ser anotado, Dona Aparecida, a data do início do aparecimento da pubarca, da telarca, a data da última menstruação, além do início da atividade sexual. Além disso, devem ser investigados os antecedentes pessoais patológicos. Deve ser registrados a ocorrência de moléstias infecto-contagiosas, diabetes mellitus, doenças ginecológicas anteriores, o uso de radioterapia ou hormonoterapia, curetagem, antibiótico-terapia e outros dados que o médico achar válido de serem coletados. É de grande importância o histórico de atividade reprodutiva. Neste ponto, deve ser investigado o número de gestações, número de partos e abortamentos, bem como os seus tipos, idades e complicações. Em complemento, deve ser registrado a evolução do puerpério e da lactação. Por fim, o histórico familiar deve ser investigado.
deve ser investigado dados como tuberculose, diabetes mellitus, a ocorrência de neoplasias, endocrinopatias, anormalidades genéticas e outros dados de origem familiar. Então, dona Aparecida, a senhora me passou então que a senhora está com uma dor abdominal pélvica, que tem um sangramento que piora conforme o ciclo menstrual, mas eu vou precisar examiná-la. Mas doutor, eu vou ter que ficar pelada? Não, dona Aparecida, não se preocupe. O exame físico ginecológico ele é feito de modo sistematizado, devendo ao médico ter delicadeza em relação a este exame. Deve compreender a tensão e os medos que a paciente possa ter em relação a esse exame. A paciente não deve estar completamente despida durante o exame ginecológico, devendo ela utilizar-se de avental ou lençol. O desnudamento no exame ginecológico deve ser feito de modo progressivo, preferencialmente iniciando a partir das mamas, em respeito ao pudor da paciente. Às vezes, é necessário esvaziamento da bexiga ou mesmo o esvaziamento intestinal. O exame físico ginecológico é dividido nas seguintes etapas: exame da mama, exame do abdômen, exame da genitália. É importante que o exame físico geral seja realizado antes do exame ginecológico. No exame físico geral, devem ser analisados o estado nutricional da paciente, as características de seus linfonodos, seu estado nutricional, suas características de biotipo, além de ser determinado o peso e altura e outros achados que o médico achar importante. O exame físico ginecológico se inicia por meio do exame das mamas. Nela, o médico ginecologista deve fazer a avaliação das mamas de maneira estática e dinâmica, devendo palpar também as axilas e regiões supraclaviculares. Deve ser realizado também a palpação do tecido mamário, além da avaliação de eventuais descargas papilares. Após a avaliação das mamas, dá-se início à avaliação do abdômen, por meio da inspeção, palpação, percussão e ausculta. A inspeção realizada na avaliação ginecológica observa-se a região hipogástrica e as fossas ilíacas, mantendo-se a paciente em decúbito dorsal horizontal e avaliando-se forma, volume, simetria e presença de cicatrizes cirúrgicas. Aumento de volume pode indicar neoplasias, gestação com mais de um semestre. No entanto, nas pacientes obesas não é possível identificar essas alterações. A palpação deve ser realizada com as pontas dos dedos de modo delicado e sistematizado. Na palpação superficial do abdômen, avalia-se a sensibilidade e o tônus abdominal, o tecido adiposo e a presença de nódulos na pele, como endometriomas ou granulomas de corpo estranho em cicatrizes cirúrgicas. A palpação profunda, observa-se a presença de massas que devam ser descritas detalhadamente segundo seu tamanho, localização, mobilidade e associação com dor e possíveis quadros de irritação peritoneal, perceptíveis a manobras de compressão brusca. De modo auxiliar, o examinador pode realizar a ausculta de região abdominal, com o intuito de observar a presença de sons hidroaéreos que denotam atividade peristáltica do intestino. Após a realização do exame de abdômen, dá-se início ao exame da genitália. Coloca-se a paciente em posição ginecológica. É importante que seja realizado o esclarecimento da paciente quanto aos detalhes do exame. Deve ser feita a inspeção externa, a palpação da glândula de Bartol, exame especular, toque vaginal e toque vaginal bimanual. Na inspeção estática, o examinador inicia a inspeção pela distribuição dos pelos pubianos, monte de pubis, que podem ser sede de pediculose ou outras alterações. E a seguir, observa-se o clitóris, o meato uretral, os grandes e pequenos lábios e o períneo. O clitóris deve ser analisado em seu formato e tamanho, que pode estar alterado em estados intersexuais, e o meato uretral pode apresentar ectrópio e carúncula. Afastando-se os pequenos lábios, observa-se o ímen, que pode apresentar-se íntegro ou roto, ou ainda, excepcionalmente, imperfurado. Nessa etapa,
Observam-se também possíveis alterações nas glândulas de Bartholin, as quais podem ser sede de abscessos, e nas glândulas parauretrais ou de Skinner. Os pequenos lábios podem também ser assimétricos ou mesmo hipertróficos, o que pode ser constitucional. As paredes vaginais podem apresentar-se fora da posição correta, tanto anterior como posteriormente. Na inspeção estática da genitália, o examinador pode observar procedências da parede vaginal anterior que podem resultar da descida da bexiga ou de sua posição correta, cistocele, geralmente resultado de múltiplos partos ocorridos por via vaginal. Na mesma forma, pode ocorrer procedência da parede vaginal posterior, resultante da saída da posição correta do reto, retocele. Observa-se a integridade do períneo, que pode apresentar-se sem alterações anatômicas ou com rupturas incompletas, somente na mucosa ou no plano muscular, ou completas, esfíncter anal. Toda a pele e a mucosa da genitália externa deve ser cuidadosamente analisadas, pois essa região pode ser sede de diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis, tais como sífilis, herpes e lesões causadas pelo papilomavírus humanos, o HPV, além de distrofias vulvares e processos neoplásicos malignos. Na inspeção dinâmica, solicita-se que a paciente faça uma manobra de esforço, como a manobra Valsalva, no sentido de ressaltar possíveis quadros de perda urinária por meio do meato uretral e acentuar as procedências das paredes vaginais descritas anteriormente. Durante a palpação dos genitais externos, o examinador pode perceber pequenos cistos das glândulas de Bartholin ou de Skinner, além de avaliar de modo objetivo a integridade da musculatura do assoalho pélvico. Em seguida, é realizado o exame especular. É importante que o exame especular seja realizado antes do toque vaginal, por proporcionar a visibilidade da genitália interna antes do toque, além do que o uso de lubrificantes pode atrapalhar a avaliação do conteúdo vaginal e a coleta de secreções para exame. Mesmo os pacientes virgens podem ser submetidos a esse exame quando utilizando o espéculo apropriado para esses casos, denominado colpovirgoscópio. O tamanho do espéculo deve ser adequado para cada paciente. Realizado o exame especular, realiza-se o toque vaginal. Essa etapa do exame deve ser realizada apenas em pacientes que já iniciaram a atividade sexual com penetração vaginal. O toque vaginal é realizado com a mão envolvida em luva lubrificada, introduzindo-se os dedos indicador e médio gradualmente até atingir o colo uterino. Nessa etapa inicial, avaliam-se as paredes vaginais e a posição, formato, permeabilidade, mobilidade e consistência do colo uterino, que deve ser semelhante à da cartilagem nasal em pacientes não grávidas e semelhante à do lábio nas gestantes. Adicionalmente, o examinador deve atingir o fórnix vaginal no intuito de notar abaulamentos ou hipersensibilidades que podem ocorrer devido à presença de coleções purulentas ou sangue, assim como avaliar os ligamentos útero-sacros posteriores ao útero, que podem apresentar espessamentos ou nódulos sugestivos de endometriose. A seguir, realiza-se por meio do toque bimanual a avaliação do corpo uterino, observando-se seu tamanho, consistência e regularidade, e as regiões anexas. Inicialmente, o examinador eleva o colo uterino e palpa o fundo uterino com sua outra mão colocada acima da sínfise púbica, detalhando o tamanho, forma, posição e mobilidade do órgão, que pode revelar alterações como tumores sugestivos de mioma, aumento do volume sugestivo de gestação e dor à mobilidade, que pode significar doença inflamatória pélvica. O próximo passo envolve a avaliação das regiões anexas, pelas quais o examinador toca o fundo de saco lateral de ambos os lados. Concomitantemente, a pressão da mão abdominal lateral ao útero, tentando palpar os ovários ou possíveis tumorações que podem ocorrer nessa área. Ao término do exame, o médico deve desenvolver capacidade não só de compor o raciocínio médico em questão, mas também para conseguir, de forma humana e racional,
transmitir informações pertinentes e, sempre que possível, palavras otimistas para a paciente. O acolhimento, esclarecimento e orientação da paciente é fundamental para que a busca pela assistência dessa área médica seja realizada sem pudor, de forma a reduzir postergações de problemas de saúde que futuramente podem gerar complicações graves a esta paciente. Então, dona Aparecida, mais calma agora? Agora eu tô, doutor. Agora eu tô mais tranquila. Você me explicou certinho como é o exame no ginecologista, todo o respeito que o profissional tem com o paciente e também me tranquilizou com relação à minha doença também. Então, dona Aparecida, a senhora não precisava ter esses medos. Eu entendo que a consulta ginecológica ela traz consigo uma série de inseguranças das mulheres, mas nós profissionais da ginecologia, a gente tem todo um modo de fazer consulta para assegurar o máximo de respeito e integridade durante o exame. Então, doutor, minhas amigas estavam botando muita pressão em mim, inclusive falaram para eu não vir, porque exame ginecológico dói muito, quando é um homem médico não é muito bom, e até em mulher que é ginecologista também não é bom. Então eu quase que não vim, mas ainda bem que o senhor me atendeu com muito respeito e tá fazendo de tudo para resolver meu problema. You better love loving and you better behave.